Você já se pegou em momentos de silêncio, perguntando-se se Deus realmente está preparando alguém especial para caminhar ao seu lado? Aquela sensação que emerge do fundo da alma, misturando esperança e incerteza, enquanto os dias passam e a solidão parece estender-se além do horizonte? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Esta promessa ressoa profundamente quando nos sentimos sozinhos, pois há uma verdade poderosa que precisa ser gravada em seu coração. O que agora parece solidão será testemunho. Às vezes, no silêncio da alma, ouvimos uma voz suave, mas firme, que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Essa voz é a de Deus, que com seu imenso amor e sabedoria, guia cada um dos seus filhos. Ele não apenas quer nos levar para o melhor caminho, mas também nos proteger de caminhos que nos afastam do seu propósito. Quando você se sente só, quando os relacionamentos parecem distantes, ou quando aquela pessoa especial ainda não chegou, não se desespere. Não é coincidência, é propósito. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando não apenas a pessoa certa, mas também preparando você para recebê-la no tempo perfeito. Você já se pegou em momentos de silêncio, perguntando-se se Deus realmente está preparando alguém especial para caminhar ao seu lado? Aquela sensação que emerge do fundo da alma, misturando esperança e incerteza, enquanto os dias passam e a solidão parece estender-se além do horizonte? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. Esta promessa ressoa profundamente quando nos sentimos sozinhos, pois há uma verdade poderosa que precisa ser gravada em seu coração. O que agora parece solidão será testemunho. Às vezes, no silêncio da alma, ouvimos uma voz suave, mas firme, que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Essa voz é a de Deus que, com seu imenso amor e sabedoria, guia cada um dos seus filhos. Ele não apenas quer nos levar para o melhor caminho, mas também nos proteger de caminhos que nos afastam do seu propósito. Quando você se sente só, quando os relacionamentos parecem distantes, ou quando aquela pessoa especial ainda não chegou, não se desespere. Não é coincidência, é propósito. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando não apenas a pessoa certa, mas também preparando você para recebê-la no tempo perfeito. Primeira parte. Quando a paz de Deus confirma a escolha. A primeira coisa que você precisa entender sobre o plano de Deus para a sua vida relacional é que quando Ele escolhe alguém para você, uma paz inexplicável começa a tomar conta de seu coração. Esta não é uma paz qualquer. Não é apenas a ausência de conflito ou a sensação momentânea de bem-estar. É aquela paz que transcende todo entendimento, como nos ensina Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz divina tem um propósito específico na sua caminhada. Ela é o selo de aprovação de Deus, o sinal de que você está no caminho certo. Pense por um momento nas vezes em que você esteve em relacionamentos que pareciam certos aos olhos humanos, mas algo dentro de você estava inquieto, desconfortável, como se uma voz interior estivesse tentando alertá-lo. Essa ausência de paz não era acaso ou simples insegurança. Era o Espírito Santo gentilmente tentando mostrar que algo não estava alinhado com a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Quando Deus escolhe alguém para você, essa inquietação desaparece. Em seu lugar,
surge uma tranquilidade profunda que permeia todos os aspectos do relacionamento. Você pode enfrentar desafios, sim, pois nenhum relacionamento está isento de provas e dificuldades. Mas no centro de tudo, há uma convicção inabalável de que estão juntos por um propósito divino. É como se uma âncora espiritual mantivesse vocês seguros, mesmo em meio às tempestades da vida. A história de Isaac e Rebeca nos traz um belo exemplo desta paz que confirma a escolha divina. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para seu filho, e após uma oração sincera pedindo direção divina, o servo viu Rebeca e reconheceu nela todas as qualidades que procurava. Mais importante, ele sentiu a confirmação de Deus. Não houve dúvidas, não houve hesitação. Havia apenas a certeza tranquila de que Deus havia respondido sua oração. Essa mesma paz acompanhou Rebeca quando ela tomou a decisão corajosa de deixar sua família para se casar com um homem que nunca havia visto. Ela confiou na direção divina e encontrou paz em sua decisão. Você pode estar se perguntando: como posso distinguir essa paz divina de meus próprios desejos e expectativas? A resposta está na intimidade com Deus. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais familiar se torna a sua voz, mais claro fica o seu direcionamento. Isso não acontece da noite para o dia, mas é cultivado ao longo de dias, meses e anos de relacionamento genuíno com o Pai. É como aprender a reconhecer a voz de um amigo querido no meio de uma multidão barulhenta. Quanto mais você a ouve, mais facilmente a identifica. Essa paz também se manifesta na forma como o relacionamento se desenvolve. Não há pressa desesperada, não há ansiedade sufocante, há um fluxo natural, um ritmo divino que não pode ser apressado nem retardado por mãos humanas. Você perceberá que não precisa forçar as coisas, não precisa manipular situações ou pessoas. A vontade de Deus se desdobra com perfeição, no tempo perfeito, trazendo as pessoas certas para a sua vida, exatamente quando você está pronto para recebê-las. E quando essa pessoa chega, quando você começa a perceber que Deus pode tê-la escolhido para você, observe como sua alma responde. A paz quando vocês conversam? A paz quando planejam o futuro? A paz mesmo nos momentos de discordância? Se a resposta for sim, você está experimentando o primeiro sinal de que Deus está construindo algo especial através desse relacionamento. Um casal que conheci recentemente compartilhou como souberam que eram a escolha de Deus um para o outro. Não foi um sentimento arrebatador ou uma revelação dramática, disse a esposa. Foi a paz constante que sentíamos juntos, mesmo quando enfrentávamos desafios. Havia algo diferente, algo que não podíamos explicar com palavras humanas. Era como se nossas almas reconhecessem que pertencíamos um ao outro, não porque éramos perfeitos, mas porque Deus havia desenhado nossos corações para se completarem. A paz de Deus que confirma suas escolhas também traz consigo uma sensação de liberdade. Você se sente livre para ser quem realmente é, sem medo de julgamento ou rejeição. Não há aquela necessidade constante de impressionar, de provar seu valor ou de esconder suas imperfeições. Há apenas a certeza reconfortante de que você é aceito exatamente como é, com suas forças e fragilidades, com seus sonhos e medos. Essa liberdade não vem de uma permissividade sem limites, mas do entendimento profundo de que o amor verdadeiro, o amor que Deus estabelece, é um espaço seguro para crescimento e transformação. Lembre-se sempre, Deus não permite nada sem razão. A paz que Ele concede quando está no centro de um relacionamento tem um propósito claro: confirmar sua vontade e estabelecer um fundamento sólido sobre o qual vocês construirão uma história de amor que reflete o amor de Cristo. Essa paz não é uma garantia de que não haverá dificuldades, mas é uma promessa de que, em meio aos desafios, vocês nunca estarão sozinhos. O autor da paz estará sempre presente,
guiando, fortalecendo e abençoando a jornada que compartilham. Muitos se perguntam por que algumas relações parecem abençoadas desde o início, enquanto outras são marcadas por conflitos constantes e incertezas. A diferença não está necessariamente nas pessoas envolvidas, mas na origem da união. Quando Deus é quem escolhe, quando Ele é o arquiteto do relacionamento, sua paz prevalece mesmo nas circunstâncias mais adversas. É como construir uma casa sobre a rocha em vez de sobre a areia. Quando as tempestades vierem, e elas certamente virão, a fundação permanecerá firme. A paz que Deus concede também se estende para além do casal, tocando famílias e círculos de amizades. Há uma harmonia natural que se estabelece, um senso de propriedade que muitos reconhecem mesmo sem poder explicar. Vocês combinam. É o que frequentemente se ouve. Não porque sejam idênticos em personalidade ou interesses, mas porque há uma complementaridade divina, uma união que só poderia ter sido orquestrada por alguém que conhece intimamente cada coração humano. Essa paz também se manifesta em momentos de oração compartilhada. Há uma sintonia espiritual, uma conexão que transcende o físico e o emocional, alcançando as profundezas da alma. Vocês descobrem que suas visões de Deus, embora possam ter nuances diferentes, são fundamentalmente compatíveis. Suas jornadas espirituais, embora únicas, seguem na mesma direção. Há um desejo comum de buscar primeiro o reino de Deus, confiantes de que tudo o mais lhe será acrescentado. E quando vocês oram juntos sobre decisões importantes, a paz de Deus se torna ainda mais evidente. Não há aquela sensação de estar sendo puxado em direções opostas. Não há aquele conflito interior que muitas vezes acompanha escolhas feitas fora da vontade divina. Há, em vez disso, uma convergência suave, uma unidade que só pode vir de corações verdadeiramente alinhados com o propósito de Deus. Foi assim com José e Maria, os pais terrenos de Jesus. Imagine o desafio que enfrentaram. Maria, grávida pelo Espírito Santo, e José, confrontado com uma realidade que desafiava toda a compreensão humana. No entanto, após a visita do anjo, José experimentou uma paz que o permitiu abraçar o plano divino, por mais inexplicável que parecesse. Essa paz não eliminou as dificuldades práticas que enfrentariam: a jornada para Belém, a fuga para o Egito, os anos de exílio. Mas proporcionou a certeza interior de que estavam exatamente onde deveriam estar, fazendo exatamente o que Deus havia planejado. Em sua própria jornada, lembre-se de que a paz de Deus não é apenas um sentimento passageiro, mas um fruto permanente do Espírito em sua vida. Quando Deus escolhe alguém para você, essa paz se torna um companheiro constante, uma bússola infalível que sempre aponta para o norte da vontade divina. Não a ignore, não a subestime, pois ela é um dos maiores presentes que Deus nos oferece em nossos relacionamentos. E se você ainda não encontrou essa pessoa, se a solidão por vezes pesa e a espera parece interminável, descanse nesta verdade. O que parece perda é preparação. Deus está trabalhando em você, moldando seu caráter, preparando seu coração para um relacionamento que vai além de tudo o que você poderia imaginar ou pedir. A paz que você cultiva agora, em sua relação pessoal com Deus, é o fundamento sobre o qual será construído o relacionamento que Ele tem reservado para você. A segunda coisa que acontece quando Deus escolhe alguém para você é o alinhamento de propósito que se estabelece entre vocês. Esse alinhamento não é coincidência, mas uma obra meticulosa do Espírito Santo, conectando dois corações que foram desenhados para caminharem juntos na mesma direção. É como se Deus pegasse dois quebra-cabeças separados e revelasse que, na verdade, eles foram feitos para formar uma imagem maior e mais significativa quando unidos.
Este alinhamento de propósito vai muito além de gostos e interesses em comum, embora esses possam existir. Trata-se de uma visão compartilhada para a vida, um entendimento mútuo sobre o que realmente importa e uma determinação conjunta de viver para algo maior do que vocês mesmos. Em Amós 3, versículo 3, a Escritura nos pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta pergunta retórica encapsula uma verdade profunda sobre os relacionamentos que Deus estabelece. Eles são marcados por uma concordância fundamental sobre o caminho a seguir. Quando Deus une duas pessoas, suas missões individuais não são eliminadas, mas ampliadas e enriquecidas. É como se cada um trouxesse instrumentos diferentes para formar uma orquestra mais completa e harmoniosa. Você percebe que suas forças complementam as fraquezas um do outro, que seus dons espirituais se entrelaçam de maneiras que só poderiam ter sido orquestradas por um designer divino. Não é uma fusão que apaga identidades, mas uma sinergia que as eleva. Pense em Áquila e Priscila, o casal do Novo Testamento, que trabalhava lado a lado na fabricação de tendas e no ministério do Evangelho. A Bíblia sempre os menciona juntos, como uma unidade inseparável, dedicados ao mesmo propósito. Eles abriram sua casa para a igreja, instruíram Apolo nos caminhos do Senhor com maior precisão e arriscaram suas próprias vidas pelo apóstolo Paulo. O que tornava sua parceria tão poderosa não era apenas o amor que sentiam um pelo outro, mas o amor compartilhado por Cristo e sua missão. Quando Deus escolhe alguém para você, vocês descobrem que suas orações pelos mesmos objetivos, suas visões para o futuro, se alinham naturalmente. Não é que vocês nunca discordem sobre detalhes ou estratégias. Isso certamente acontecerá, mas os valores fundamentais e as prioridades essenciais são compartilhados. Há uma compreensão mútua sobre o papel de Deus em suas vidas, sobre a importância da comunidade de fé, sobre o valor do serviço aos outros, sobre a administração dos recursos que Deus confia a vocês. Este alinhamento de propósito também se manifesta na forma como vocês lidam com os desafios. Quando surgem obstáculos, como inevitavelmente surgirão, vocês os enfrentam não como adversários, mas como aliados em uma causa comum. Há uma unidade de espírito que permite que vocês se voltem um para o outro, e mais importante, que se voltem juntos para Deus, buscando sua sabedoria e direção. Vocês descobrem que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, estão olhando na mesma direção, procurando as mesmas soluções, confiando no mesmo Deus. Uma jovem compartilhou como reconheceu seu futuro esposo como a escolha de Deus. Eu sempre soube que Deus me havia chamado para o campo missionário, e isso era algo que eu não estava disposta a negociar. Conheci muitos homens bons, homens que amavam a Deus, mas nossos chamados simplesmente não se alinhavam. Quando conheci Daniel, não foi apenas a atração ou os interesses comuns que me chamaram a atenção. Foi a percepção de que nossos corações batiam pelo mesmo propósito. Ele também sentia o chamado para servir em terras distantes, para levar o Evangelho aos que nunca o ouviram. Não precisamos forçar esse alinhamento. Ele já estava lá, colocado por Deus muito antes de nos conhecermos. Essa história ilustra uma verdade fundamental. Quando Deus escolhe alguém para você, o alinhamento de propósito não é algo que você precisa criar ou fabricar. É algo que você descobre, que você reconhece como uma obra da graça divina. É como encontrar uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente, não porque você a forçou, mas porque ela foi desenhada precisamente para aquele espaço. Isso não significa que vocês sejam idênticos em personalidade, temperamento ou dons. Na verdade, é comum que Deus una pessoas com diferenças complementares, o extrovertido com o introvertido, o sonhador com o pragmático, o detalhista com o visionário. Essas diferenças
quando submetidas ao propósito divino, não se tornam fontes de conflito, mas recursos valiosos que enriquecem a jornada compartilhada. É como um corpo com diferentes membros, cada um cumprindo sua função específica, mas todos trabalhando harmoniosamente para um objetivo comum. O alinhamento de propósito que Deus estabelece também se estende para além do relacionamento entre vocês dois. Afeta a maneira como vocês se relacionam com a comunidade de fé, como criam seus filhos, como gerenciam seus recursos, como se envolvem em questões sociais, como abordam desafios éticos. Há uma coerência, uma consistência que flui de valores compartilhados e de uma visão de mundo fundamentada nas Escrituras. Isso não significa que vocês nunca mudarão ou crescerão em direções diferentes. O crescimento é uma parte essencial da jornada cristã, e às vezes, um dos parceiros pode avançar mais rapidamente em certas áreas. Mas quando Deus está no centro, esse crescimento assíncrono não separa. Pelo contrário, torna-se uma oportunidade para paciência, graça e encorajamento mútuo. O propósito compartilhado age como uma âncora que mantém vocês conectados, mesmo quando as marés da vida tentam afastá-los. Um aspecto particularmente belo desse alinhamento divino é que ele frequentemente transcende o que qualquer um de vocês poderia ter imaginado individualmente. Deus, em sua infinita sabedoria e criatividade, muitas vezes revela um propósito para o relacionamento que é maior e mais abrangente do que os sonhos que cada um trazia separadamente. Vocês descobrem que, juntos, podem alcançar mais, influenciar mais profundamente, servir mais efetivamente do que jamais poderiam fazer sozinhos. Pense em Bezalel e Aholiabe, os artesãos escolhidos por Deus para construir o tabernáculo. Cada um tinha habilidades únicas, mas juntos, sob a unção do Espírito, criaram uma obra que nenhum dos dois poderia ter realizado individualmente. Assim é, quando Deus escolhe parceiros de vida, Ele vê o potencial não apenas de cada indivíduo, mas da união singular que só eles podem formar. É importante notar que esse alinhamento de propósito não elimina a necessidade de comunicação, compromisso e trabalho constante no relacionamento. A vontade de Deus não se desenrola automaticamente sem a cooperação humana. Vocês ainda precisarão conversar abertamente sobre expectativas, negociar diferenças, ajustar planos, perdoar falhas. Mas há uma diferença fundamental. Quando Deus é o autor do relacionamento, esses esforços humanos são apoiados e fortalecidos por uma graça divina que torna possível o que humanamente pareceria impossível. E para aqueles que ainda aguardam essa união divina, lembre-se, o tempo de espera não é um tempo desperdiçado. É um tempo precioso de preparação, um tempo para você descobrir e abraçar seu próprio propósito em Deus. Quanto mais claro você estiver sobre sua missão individual, mais facilmente reconhecerá aquele com quem Deus deseja que você a compartilhe. Não é coincidência, é propósito. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A terceira coisa que acontece quando Deus escolhe alguém para você é o crescimento espiritual que floresce de forma natural e constante. Este não é um crescimento forçado ou artificial, mas um desenvolvimento genuíno que surge da própria natureza do relacionamento divinamente estabelecido. É como uma planta que, colocada no solo certo, com a luz e a água adequadas, não pode fazer outra coisa senão crescer e florescer. É sua natureza essencial, manifestando-se nas condições ideais. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, somos exortados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus une duas pessoas segundo sua vontade perfeita, esse crescimento se torna uma realidade vivenciada dia após dia. O relacionamento se transforma em um jardim fértil, onde a fé, a esperança e o amor
podem criar raízes profundas e produzir frutos abundantes. Muitos relacionamentos podem parecer satisfatórios em níveis emocionais ou físicos, mas quando Deus é o centro, há uma dimensão adicional, a dimensão espiritual, que eleva a união a um patamar totalmente diferente. Vocês descobrem que não estão apenas caminhando lado a lado, mas crescendo juntos em direção a Cristo. Cada conversa, cada desafio, cada celebração se torna uma oportunidade para aprofundar sua compreensão de Deus e seus caminhos. Uma das maneiras mais visíveis em que esse crescimento espiritual se manifesta é na forma como vocês lidam com os conflitos. Todos os relacionamentos enfrentam desacordos e tensões, mas quando Deus escolhe um parceiro para você, esses momentos difíceis não se tornam apenas batalhas a serem vencidas, mas lições a serem aprendidas. Há uma disposição mútua para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, mesmo quando os sentimentos estão feridos ou as opiniões divergem fortemente. Vocês descobrem que a humildade cresce em solo que antes era dominado pelo orgulho. A paciência floresce onde antes havia apenas impaciência. O perdão se torna mais fácil, mais genuíno, mais completo. Não porque vocês sejam perfeitos, mas porque permitem que o Espírito Santo trabalhe através do relacionamento para conformá-los à imagem de Cristo. Como ferro afia ferro, vocês se afiam mutuamente, não para ferir, mas para aperfeiçoar. Este crescimento espiritual também se reflete na maneira como vocês abordam a vida de oração. Há uma profundidade, uma autenticidade que talvez não existisse antes. Vocês aprendem a confiar seus corações um ao outro diante de Deus, a expor vulnerabilidades, a compartilhar dúvidas e questionamentos. A intimidade espiritual cresce lado a lado com a intimidade emocional e física, criando um vínculo tridimensional que reflete a complexidade e a beleza da criação divina. A Bíblia nos oferece o exemplo precioso de Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Lucas descreve-os como ambos justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Note que eles cresceram juntos na fé, apoiando-se mutuamente em sua caminhada com Deus, mesmo enfrentando o desafio doloroso da infertilidade. Quando o anjo anunciou a Zacarias que Isabel conceberia um filho na velhice, era o resultado de anos de oração conjunta, de fé compartilhada, de esperança cultivada mutuamente. Quando Deus escolhe alguém para você, vocês se tornam parceiros de oração, companheiros espirituais que mantêm um ao outro responsável diante de Deus. Não de maneira controladora ou legalista, mas com amor e graça, sempre apontando um ao outro para a cruz, para o Evangelho, para as verdades eternas que sustentam sua fé. Vocês se tornam espelhos um para o outro, refletindo tanto a beleza quanto as áreas que precisam de crescimento. Uma mulher compartilhou como seu casamento se tornou um catalisador para seu crescimento espiritual. Antes de conhecer meu marido, minha fé era sincera, mas superficial. Eu amava a Deus, mas não o buscava com profundidade. Quando nos casamos, descobri que ele tinha uma fome insaciável pela palavra, um desejo genuíno de conhecer Deus intimamente. Isso me desafiou, às vezes até me incomodou, mas com o tempo, sua influência constante me inspirou a aprofundar minhas próprias raízes. Hoje, depois de 15 anos juntos, mal posso acreditar no quanto cresci espiritualmente. Não por imposição dele, mas pelo exemplo diário de alguém que genuinamente busca a Deus de todo o coração. Essa história ilustra como Deus frequentemente usa nossos relacionamentos mais íntimos como instrumentos de santificação. O crescimento não vem por coerção ou manipulação espiritual, mas pelo exemplo vivo, pelo desafio amoroso, pela inspiração diária de caminhar ao lado de alguém que também está comprometido com a jornada espiritual. É importante entender que esse crescimento raramente acontece em linha reta ou em ritmo constante.
Haverá estações de abundância e estações de escassez, momentos de avanço rápido e momentos de aparente estagnação. Mas quando Deus é o autor do relacionamento, até mesmo os períodos difíceis servem ao propósito divino de moldar o caráter e aprofundar a fé. Numa união abençoada por Deus, vocês aprendem a celebrar as diferentes formas como o Espírito Santo trabalha em cada um. Talvez um seja mais contemplativo, enquanto o outro é mais ativo. Um mais teológico e o outro mais intuitivo. Um mais expressivo e o outro mais reservado em sua espiritualidade. Essas diferenças, em vez de criar divisão, enriquecem a jornada compartilhada, oferecendo perspectivas complementares sobre a vasta e multifacetada natureza de Deus. O crescimento espiritual, que floresce quando Deus escolhe alguém para você, também transborda para além do relacionamento, afetando positivamente todos ao seu redor. Sua família, seus amigos, sua comunidade de fé. Todos se beneficiam da força e da vitalidade espiritual que emanam de um relacionamento centrado em Cristo. Vocês se tornam juntos um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, uma carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens, como Paulo escreveu aos Coríntios. À medida que continuamos nossa jornada explorando os sinais divinos que confirmam a escolha de Deus em nossos relacionamentos, chegamos a um elemento crucial. A quarta evidência que surge quando Deus escolhe alguém para você é a capacidade que o relacionamento tem de resistir e florescer através das provações do tempo. Esta não é uma resistência comum ou mera persistência, mas uma qualidade divina que transcende as expectativas humanas e revela a mão do Criador, sustentando o que Ele uniu. Em nosso mundo de gratificação instantânea e compromissos descartáveis, relacionamentos que perduram através das estações da vida tornaram-se cada vez mais raros. Muitos buscam conexões que ofereçam benefícios imediatos, prazer momentâneo ou conforto passageiro, mas poucos estão dispostos a investir na construção paciente de um amor que resiste ao teste do tempo. No entanto, quando Deus está no centro da escolha, o tempo não desgasta o relacionamento. Pelo contrário, o aprofunda, o enriquece e o fortalece de maneiras que só podem ser atribuídas à graça divina. O livro de Eclesiastes nos ensina que, para tudo, há um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esta verdade se aplica poderosamente aos relacionamentos que Deus estabelece. Há tempo para o primeiro encontro, tempo para o conhecimento mútuo, tempo para os desafios que testam a fé, tempo para a reconciliação após os conflitos, tempo para crescer juntos e tempo para colher os frutos da fidelidade. Em cada estação, a mão invisível de Deus está trabalhando, moldando, aperfeiçoando a união que Ele planejou desde o princípio. Quando Deus escolhe alguém para você, vocês descobrem uma verdade profunda. O amor genuíno não é apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária, um compromisso renovado a cada manhã de caminhar juntos, não importa o que venha. Esse compromisso não se baseia apenas em emoções, embora elas sejam importantes, mas em uma convicção profunda de que Deus os uniu por um propósito que transcende os altos e baixos das circunstâncias variáveis da vida. A Bíblia nos oferece exemplos poderosos de relacionamentos que resistiram ao tempo porque estavam fundamentados na vontade divina. Pense em Ruth e Boaz, cuja união nasceu das cinzas da tragédia e floresceu em um legado que eventualmente levou ao nascimento do próprio Messias. Ou considere Abraão e Sara, que juntos enfrentaram o desafio da infertilidade, a incerteza de jornadas por terras desconhecidas e até mesmo erros e fraquezas humanas, mas permaneceram unidos, porque Deus era o autor de sua história. Isso não significa que os relacionamentos escolhidos por Deus sejam isentos de desafios ou períodos difíceis. Pelo contrário, como qualquer obra valiosa,
Eles passam pelo fogo do refinamento, pelo processo de purificação que remove impurezas e fortalece o vínculo essencial. A diferença está em como vocês enfrentam esses momentos difíceis, não como eventos destrutivos, mas como oportunidades para crescimento, renovação e aprofundamento da intimidade. Uma mulher que celebrou recentemente 50 anos de casamento compartilhou uma perspectiva profunda. Nosso relacionamento passou por vales tão profundos que muitas vezes não conseguíamos ver a luz no fim do túnel. Perdemos um filho, enfrentamos falência financeira, lidamos com doenças graves. Houve momentos em que o amor parecia estar sufocado pela dor. Mas havia algo mais forte que nos mantinha unidos, a certeza inabalável de que Deus nos havia unido por um propósito. Não era apenas sobre nossa felicidade, mas sobre seu plano maior. E agora, olhando para trás, vejo como cada vale nos levou a um pico mais alto de intimidade e compreensão que nunca teríamos alcançado sem as provações. Este testemunho reflete uma verdade poderosa. Quando Deus escolhe alguém para você, o relacionamento é construído não apenas para os tempos bons, mas para resistir às tempestades mais severas da vida. É como uma casa edificada sobre a rocha. Quando vêm as chuvas, sobem os rios e sopram os ventos. Ela permanece firme porque seus alicerces são profundos e seguros. A Bíblia compara Cristo e a Igreja a um noivo e sua noiva, ilustrando o compromisso eterno de Deus conosco. Da mesma forma, quando Deus escolhe um parceiro para você, há um reflexo desse amor divino na maneira como o tempo aprofunda, em vez de diminuir, o vínculo entre vocês. A passagem dos anos não traz tédio ou indiferença, mas uma apreciação cada vez maior da dádiva que vocês representam um para o outro. Uma característica distintiva dos relacionamentos escolhidos por Deus é que eles amadurecem como um bom vinho, ficam melhores com o tempo. Enquanto muitas uniões humanas podem começar com grande paixão apenas para esfriar gradualmente, os relacionamentos divinamente orquestrados frequentemente revelam camadas mais profundas de amor, respeito e admiração à medida que os anos passam. Vocês descobrem que conhecer verdadeiramente outra pessoa é uma jornada de toda a vida, um mistério que continua a se desdobrar em novas e belas formas. Isso não significa que não haverá mudanças, pois a mudança é inevitável na jornada humana. Vocês crescerão e se transformarão ao longo dos anos. Mas quando Deus está no centro, essas mudanças não os afastam. Pelo contrário, elas oferecem novas dimensões para explorar juntos, novos aspectos um do outro para admirar, novos caminhos para servir ao propósito divino lado a lado. Nossa relação hoje é irreconhecível se comparada ao que era no início, compartilhou um homem que caminha com sua esposa há mais de 3 décadas. Não porque o amor diminuiu, mas porque se expandiu além do que jamais poderíamos ter imaginado. O jovem casal que éramos não conseguiria compreender a profundidade do que temos agora. É como comparar uma semente a uma árvore frondosa. Essencialmente, a mesma coisa, mas tão vastamente diferente em forma, força e fruto. Outra marca dos relacionamentos escolhidos por Deus é a capacidade de renovação e reinvenção. Quando desafios surgem, e eles certamente surgirão, vocês descobrem recursos interiores que não sabiam que possuíam, uma capacidade de adaptação que só pode vir da graça divina operando em suas vidas. Como a águia que renova suas forças, vocês encontram formas de renovar seu amor, de redescobrir um ao outro, de reacender a chama mesmo após períodos de dificuldade ou distância emocional. Uma metáfora poderosa para esta verdade pode ser encontrada na vinha. Jesus disse: "Eu sou a videira, vós sois os ramos." Em um relacionamento centrado em Cristo, ambos estão conectados à mesma fonte de vida, nutrição e crescimento. Isso significa que mesmo quando a estação é árida,
Quando as circunstâncias externas não favorecem o florescimento, vocês podem continuar a crescer e dar frutos porque estão ligados não apenas um ao outro, mas a uma fonte eterna de força, sabedoria e amor. A palavra perseverança tem um significado especial nos relacionamentos escolhidos por Deus. Não se trata apenas de suportar ou aguentar, mas de continuar avançando com propósito e expectativa, confiantes de que cada passo, mesmo os mais difíceis, está levando a algo belo e significativo. Como diz Tiago em sua epístola, considerai motivo de grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, não faltando em coisa alguma. Quando Deus escolhe alguém para você, a perseverança se torna não apenas um teste, mas um testemunho. Um testemunho do poder transformador do amor divino, trabalhando através de vasos humanos imperfeitos. Vocês descobrem que os momentos mais desafiadores frequentemente produzem os frutos mais duradouros. Maior empatia, comunicação mais profunda, compromisso mais forte, fé mais autêntica. Uma história particularmente tocante vem de um casal que enfrentou o desafio devastador da infidelidade. Quando o engano foi revelado, tudo parecia perdido. A dor era insuportável, a confiança completamente destruída. No entanto, em vez de seguir o caminho comum da separação, eles buscaram intensamente a Deus, submetendo-se a aconselhamento cristão e dedicando-se a um processo de cura genuína. Foi o período mais doloroso de nossas vidas, compartilhou a esposa, mas também o mais transformador. Descobrimos que quando permitimos que Deus reescreva nossa história, Ele pode criar beleza a partir das cinzas. Nosso casamento hoje não é apenas restaurado, é completamente novo, muito mais profundo e mais rico do que jamais foi antes da crise. Esta história ilustra uma verdade paradoxal. Quando Deus escolhe alguém para você, até mesmo as crises mais graves podem se tornar oportunidades para redenção e renovação. Não porque a dor seja menos real ou as consequências menos sérias, mas porque o Deus que especializa em ressurreição pode trazer vida nova mesmo das circunstâncias mais desoladoras. Como diz o profeta Joel, Deus é capaz de restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, de redimir o tempo perdido e transformar até mesmo nossas maiores falhas em testemunhos de sua graça restauradora. É importante notar que este aspecto do relacionamento escolhido por Deus, sua capacidade de resistir e florescer através do tempo, não acontece automaticamente. Requer participação ativa, escolhas diárias de amor e perdão, compromisso contínuo com o crescimento individual e conjunto. Deus honra nossa liberdade de escolha mesmo nos relacionamentos que Ele orquestra, convidando-nos a cooperar com sua obra em nossas vidas. Isso significa priorizar tempo de qualidade juntos, mesmo quando as agendas estão sobrecarregadas. Significa buscar compreensão mútua através de comunicação honesta e vulnerável. Significa renovar intencionalmente o romance e a intimidade através das diferentes estações da vida. Significa buscar sabedoria quando surgem desafios e humildade para pedir perdão quando erramos. Em resumo, significa cultivar ativamente o jardim que Deus plantou, confiando que Ele dará o crescimento conforme vocês fazem sua parte. A experiência de muitos casais confirma que, em relacionamentos escolhidos por Deus, o tempo não diminui a admiração mútua, mas a aprofunda. Você continua descobrindo novos aspectos para valorizar em seu parceiro, novas dimensões de seu caráter para respeitar, novas expressões de seu amor para celebrar. Como um bom livro que revela novos significados a cada releitura, vocês continuam a se surpreender um com o outro, mesmo após décadas juntos. Depois de 35 anos, compartilhou um esposo, ainda me pego observando minha esposa e pensando,
Como sou abençoado por ter esta mulher em minha vida. Conheço suas fraquezas intimamente, assim como ela conhece as minhas. Mas o que vejo com mais clareza, a cada ano que passa, é a beleza de seu coração, a profundidade de seu caráter, a força genuína que ela traz ao nosso lar. Isso não é a admiração cega de um jovem apaixonado, é o profundo respeito de alguém que testemunhou sua fidelidade, sua graça, sua perseverança através das tempestades da vida. Quando Deus escolhe alguém para você, o mais belo é que a história de vocês se torna um testemunho vivo, uma narrativa contínua da fidelidade divina que inspira outros ao seu redor. Filhos observam e aprendem o que significa amar, no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Amigos encontram esperança ao ver que relacionamentos duradouros e satisfatórios são possíveis quando Deus está no centro. Até mesmo estranhos podem vislumbrar algo do amor divino refletido na forma como vocês se tratam e se honram mutuamente após décadas juntos. É claro que nenhum relacionamento terreno é perfeito, mesmo aqueles orquestrados divinamente. Haverá falhas, haverá feridas, haverá momentos de dúvida e questionamento. Mas quando Deus escolhe alguém para você, essas imperfeições não definem ou destroem o relacionamento. Em vez disso, tornam-se oportunidades para graça, crescimento e uma compreensão mais profunda do amor incondicional que reflete o coração do próprio Deus. Para aqueles que ainda aguardam esta pessoa especial, lembre-se, o que agora parece solidão será testemunho. Deus não desperdiça suas estações de espera, mas usa cada momento para preparar seu coração, moldar seu caráter e aprofundar sua capacidade de amar genuinamente. Quando o tempo certo chegar, e ele chegará, você verá como cada período de solidão, cada relacionamento que não deu certo, cada lição aprendida no vale, contribuiu para preparar você para o relacionamento que Deus planejou. Não é coincidência, é propósito. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A quinta coisa que acontece quando Deus escolhe alguém para você é o desenvolvimento de uma compreensão sobrenatural que transcende a comunicação comum. Esta não é simplesmente a familiaridade que naturalmente cresce com o tempo passado juntos, mas uma conexão espiritual profunda que permite que vocês se compreendam em níveis que vão além das palavras, uma sintonia que só pode ser atribuída à obra do Espírito Santo em suas vidas. Em 1 Coríntios 13, Paulo escreve sobre o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando Deus une dois corações segundo sua vontade perfeita, esta dimensão do amor se manifesta em uma capacidade extraordinária de ler os pensamentos, sentimentos e necessidades um do outro, muitas vezes antes mesmo que sejam expressos verbalmente. É como se Deus criasse uma ponte espiritual entre vocês, permitindo uma compreensão que desafia explicações naturais. Esta compreensão sobrenatural se revela de várias formas. Vocês podem descobrir que frequentemente estão pensando nas mesmas coisas ao mesmo tempo, ou que um percebe quando o outro está passando por dificuldades, mesmo quando tenta esconder. Ou que conseguem comunicar verdades profundas com apenas um olhar, um toque, um gesto simples que carrega significado, que só vocês dois compreendem completamente. Houve momentos em nossa jornada, compartilhou um esposo após 25 anos de casamento, em que minha esposa parecia saber exatamente o que eu estava enfrentando internamente, mesmo quando eu não tinha compartilhado com ninguém. Ela chegava em casa com uma palavra de encorajamento que respondia precisamente à luta que eu estava tendo naquele dia. Quando perguntei como ela sabia, ela simplesmente disse: "Deus colocou você no meu coração hoje." Esta não é uma coincidência ocasional em nosso casamento. É um padrão repetido que só posso atribuir à obra do Espírito Santo
conectando nossos corações de maneiras que transcendem a compreensão natural. Esta compreensão sobrenatural não elimina a necessidade de comunicação verbal, de diálogos honestos e vulneráveis. Na verdade, ela os aprofunda e enriquece. Vocês ainda precisarão conversar, compartilhar, expressar necessidades e desejos. Mas há uma dimensão adicional, uma capacidade de ler nas entrelinhas, de compreender o não dito, de perceber as nuances que outros podem perder. Em um mundo onde a comunicação é frequentemente superficial, fragmentada ou carregada de mal-entendidos, esta compreensão profunda se torna um tesouro inestimável. Vocês descobrem que podem ser completamente vocês mesmos um com o outro, sem máscaras, sem pretensões, sabendo que serão verdadeiramente compreendidos e aceitos. Não é que vocês nunca se magoem ou desapontem um ao outro, mas há uma capacidade sobrenatural de retornar rapidamente à harmonia, de restaurar a conexão, de superar as falhas de comunicação que poderiam criar fossas em outros relacionamentos. Esta compreensão sobrenatural também se estende à maneira como vocês percebem a direção de Deus para suas vidas. Quando decisões importantes precisam ser tomadas, vocês frequentemente descobrem que o Espírito Santo os guia para a mesma conclusão, mesmo que inicialmente possam ter perspectivas diferentes. Não é que um simplesmente ceda ao outro, mas que ambos são conduzidos pelo mesmo Espírito para um entendimento comum do caminho a seguir. Um pastor compartilhou como essa dinâmica funcionou em seu casamento. Quando sentimos que Deus poderia estar nos chamando para o campo missionário, eu estava entusiasmado e pronto para ir imediatamente. Minha esposa, por outro lado, tinha reservas legítimas sobre nossos filhos pequenos, nossos pais idosos, a segurança no país para o qual sentíamos o chamado. Em vez de pressionar minha visão ou ignorar suas preocupações, decidimos orar separadamente por um período, pedindo que Deus nos desse clareza. Após 2 semanas, sem discutir o assunto entre nós, ambos chegamos à mesma conclusão. Deveríamos esperar mais 2 anos para permitir que nossos filhos completassem determinada fase escolar e para que pudéssemos estabelecer cuidados adequados para nossos pais. Foi uma confirmação poderosa de que Deus estava guiando não apenas nossa decisão final, mas também o tempo dela. Esta história ilustra outro aspecto da compreensão sobrenatural que Deus desenvolve entre aqueles que Ele escolhe um para o outro. A capacidade de discernir juntos a voz de Deus, de reconhecer sua direção não apenas individualmente, mas como uma unidade espiritual. Como Jesus prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Há uma presença especial de Cristo, uma clareza única de direção que emerge quando 2 corações unidos por Deus buscam sua vontade juntos. Esta compreensão sobrenatural também se manifesta nos momentos de crise ou dificuldade. Quando as palavras falham, quando a dor é profunda demais para ser articulada, vocês ainda conseguem ministrar um ao outro. Ainda conseguem oferecer o conforto e o apoio necessários. É como se Deus lhes desse acesso aos cantos mais íntimos do coração um do outro, permitindo que levem luz e cura para lugares que outros nem sabem que existem. Uma esposa compartilhou sobre como essa dinâmica se manifestou após a perda de seu primeiro filho. A dor era tão profunda que eu mal conseguia respirar, muito menos expressar o que estava sentindo. As palavras pareciam vazias, inadequadas. Mas meu marido sabia exatamente quando falar e quando simplesmente estar presente. Ele sabia quando eu precisava de espaço para chorar sozinha e quando precisava ser abraçada. Não havia manual para isso, nenhum guia que ele pudesse seguir. Era como se Deus lhe desse uma janela para minha alma, permitindo que ele navegasse pelo labirinto de minha dor com uma sabedoria que só poderia vir do alto.
O desenvolvimento dessa compreensão sobrenatural não acontece instantaneamente, mas cresce ao longo do tempo à medida que vocês cultivam sua conexão espiritual. Ela floresce quando vocês oram juntos regularmente, quando estudam a palavra de Deus juntos, quando adoram juntos, quando servem juntos. Cada experiência compartilhada na presença de Deus fortalece os laços invisíveis que unem seus corações e mentes em um nível que transcende o natural. Um aspecto particularmente belo dessa compreensão sobrenatural é que ela não apaga suas individualidades distintas. Pelo contrário, ela cria um espaço onde suas diferenças podem coexistir harmoniosamente, onde suas perspectivas únicas enriquecem em vez de dividir. É como uma dança divinamente coreografada, onde dois dançarinos distintos se movem em perfeita sincronia, criando juntos algo muito mais belo do que qualquer um poderia criar sozinho. À medida que os anos passam, essa compreensão sobrenatural só se aprofunda, permitindo uma intimidade espiritual, emocional e física que continua a surpreender e deliciar. Vocês descobrem que podem terminar as frases um do outro, não apenas porque são previsíveis, mas porque estão genuinamente sintonizados com o fluxo dos pensamentos e sentimentos um do outro. Vocês reconhecem nuances em expressões faciais, tons de voz e linguagem corporal que outros nunca perceberiam, permitindo-lhes responder com precisão às necessidades não expressas. Às vezes, meu marido e eu nos olhamos do outro lado de uma sala cheia de pessoas e sabemos exatamente o que o outro está pensando, compartilhou uma mulher casada há 18 anos. Não é telepatia no sentido místico, mas uma conexão tão profundamente desenvolvida que quase parece sobrenatural. Frequentemente nos encontramos rindo das mesmas observações que ninguém mais achou engraçadas, ou notando os mesmos detalhes que passaram despercebidos para todos os outros. É como se compartilhássemos não apenas uma vida, mas uma perspectiva única, através da qual vemos o mundo. Para aqueles que ainda aguardam o parceiro que Deus escolheu, esta compreensão sobrenatural é algo para se antecipar com esperança. Não porque eliminará a necessidade de trabalho duro na comunicação, certamente não eliminará, mas porque adicionará uma dimensão de conexão que transcende as ferramentas humanas comuns de construção de relacionamentos. É um dom divino, um presente especial para aqueles que ele une segundo seu plano perfeito. Enquanto espera, lembre-se, o tempo de preparação não é tempo perdido. Deus pode estar trabalhando agora mesmo, desenvolvendo em você a sensibilidade espiritual, a capacidade de escuta, a intuição emocional que um dia permitirá que você se conecte profundamente com aquele que ele está preparando para você. Cada momento de intimidade com Deus está te preparando para a intimidade profunda que você compartilhará com o parceiro de sua escolha. É mais uma confirmação da verdade que temos explorado desde o início. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece solidão será testemunho. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Ao explorarmos a jornada maravilhosa que começa quando Deus escolhe alguém para você, chegamos à dimensão mais profunda e significativa dessa união divina. Nesta terceira parte, contemplamos não apenas o que acontece dentro do relacionamento, mas como essa união transforma o mundo ao redor e se torna um canal para o cumprimento do propósito eterno de Deus. A verdade extraordinária que emerge é que quando Deus une duas pessoas segundo sua vontade perfeita, Ele não está apenas pensando na felicidade delas, mas em como essa união servirá ao seu reino e glorificará seu nome através de gerações. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, revelou um mistério profundo quando escreveu sobre o casamento. Grande é este mistério, mas eu falo com referência a Cristo e à Igreja. Essa declaração extraordinária nos mostra
que os relacionamentos ordenados por Deus têm uma dimensão que transcende o pessoal e alcança o eterno. Eles são um retrato vivo do amor de Cristo por sua noiva, a Igreja. Quando Deus escolhe alguém para você, essa união se torna uma parábola viva, um testemunho tangível para o mundo do amor sacrificial, da fidelidade inabalável e da graça transformadora que caracterizam o coração de Deus. Uma das mais belas verdades que emerge quando Deus está no centro de um relacionamento é a capacidade que esse vínculo tem de produzir frutos que permanecem muito além da vida terrena dos envolvidos. É como se Deus plantasse uma árvore cujos ramos se estenderão para gerações futuras, oferecendo sombra, nutrição e beleza para aqueles que virão depois. Este não é um fruto qualquer, mas um legado espiritual que continua a abençoar e influenciar muito depois que os plantadores partiram. Pense no impacto duradouro de casais como Priscila e Áquila, cujo ministério conjunto fortaleceu igrejas, mentoreou líderes como Apolo e criou espaços onde o evangelho podia florescer. Ou considere Zacarias e Isabel, cuja fidelidade compartilhada a Deus criou o ambiente espiritual onde João Batista, o precursor do Messias, foi formado e preparado para sua missão única. Estes não eram apenas casais felizes, eram parcerias divinamente orquestradas para avançar o propósito redentor de Deus na história humana. Quando Deus escolhe alguém para você, Ele vê não apenas quem vocês são agora, mas quem vocês se tornarão juntos, e o impacto que essa união terá em círculos cada vez mais amplos de influência. É como se Ele observasse as ondas que se formarão quando duas pedras cuidadosamente selecionadas caírem juntas no lago da humanidade. Ondas que continuarão a se expandir de maneiras que vocês mal podem imaginar no início da jornada. Uma mulher compartilhou uma história comovente sobre como seu casamento se tornou um veículo para o propósito divino. Quando nos casamos, éramos apenas dois jovens apaixonados com sonhos simples. Nunca imaginamos que Deus usaria nossa união para iniciar um ministério que alcançaria milhares de famílias afetadas pelo autismo. Tudo começou quando nosso segundo filho foi diagnosticado. Em nossa dor e confusão, nos voltamos um para o outro e para Deus. O que parecia uma tragédia se transformou em nossa missão compartilhada. Agora, 20 anos depois, vemos como Deus estava orquestrando algo muito maior do que nossa felicidade pessoal. Ele estava preparando um ministério de esperança que nunca teríamos descoberto se não tivéssemos passado pelo vale juntos. Esta história ilustra uma verdade profunda. Quando Deus escolhe alguém para você, os desafios que vocês enfrentam juntos frequentemente se tornam a plataforma para seu propósito compartilhado. O que parece ser um obstáculo se revela como uma oportunidade divina, uma porta para um ministério único que somente vocês dois, com suas histórias específicas, dons complementares e experiências compartilhadas, podem cumprir efetivamente. Não é coincidência, é propósito. As próprias circunstâncias que mais testam seu relacionamento muitas vezes se tornam o solo fértil onde seu ministério mais frutífero é plantado. O que parece perda é preparação. Preparação não apenas para uma alegria pessoal mais profunda, mas para um impacto significativo que se estenderá muito além de suas vidas imediatas. Isso não significa que você deve entrar em um relacionamento principalmente por seu potencial ministerial ou pela maneira como ele poderia servir aos propósitos divinos. O perigo de tal abordagem seria reduzir a pessoa a um meio para um fim, em vez de amá-la por quem ela é. Em vez disso, quando você ama alguém genuinamente e coloca Cristo no centro desse amor, o fruto ministerial surge naturalmente, como consequência da união que Deus estabeleceu. Um pastor veterano compartilhou esta sabedoria. Ao longo dos anos, aconselhei muitos casais jovens que queriam se casar
por amor à missão, ou pelo ministério que poderiam fazer juntos. Embora a intenção fosse nobre, muitas dessas uniões lutaram porque o ministério havia se tornado o fundamento, em vez de Cristo. Os casais mais eficazes no ministério que testemunhei são aqueles que primeiro se amavam profundamente como pessoas, com Cristo no centro, e depois descobriram juntos o chamado único que Deus tinha para eles. O ministério flui do relacionamento, não o contrário. Quando Deus escolhe alguém para você, vocês descobrem que seus corações batem no mesmo ritmo, não apenas um pelo outro, mas pelas mesmas coisas que movem o coração de Deus. Pode ser compaixão pelos marginalizados, paixão por justiça, amor pela verdade, desejo de ver cura em relacionamentos quebrados ou qualquer outra expressão do caráter de Deus. Essa sintonia de valores e visão cria uma plataforma poderosa para um impacto que nenhum de vocês poderia ter alcançado sozinho. É como se Deus juntasse duas cores de tinta que, quando misturadas, produzem um tom completamente novo e único. Uma cor que não existiria se cada um permanecesse separado. Seus dons distintos, personalidades, experiências de vida e perspectivas se combinam para criar uma expressão única do amor e propósito de Deus que o mundo não teria experimentado de outra forma. Esta verdade é particularmente encorajadora para aqueles que ainda estão em período de espera. Sua estação de solidão não é um acidente cósmico ou um esquecimento divino. É parte de sua preparação, parte de seu desenvolvimento, como a cor única, que um dia será combinada com outra para criar algo extraordinário. Cada experiência que você está tendo agora, cada alegria, cada dor, cada lição aprendida, está desenvolvendo em você as qualidades específicas que serão essenciais para o propósito compartilhado que Deus tem reservado. O que agora parece solidão será testemunho. Não apenas testemunho de fidelidade pessoal, mas testemunho do plano magistral de Deus que entretece vidas individuais em um tapete de propósito maior. Quando chegar o tempo, você olhará para trás e verá como cada fase de sua jornada, mesmo as partes solitárias e dolorosas, era necessária para prepará-lo para o impacto que você teria junto com aquele que Deus escolheu para você. Um aspecto particularmente bonito dos relacionamentos ordenados por Deus é que eles frequentemente geram um tipo especial de hospitalidade espiritual, uma capacidade de criar espaços onde outros podem encontrar cura, crescimento e pertencimento. Quando duas pessoas estão verdadeiramente unidas em Cristo, seu relacionamento não se torna exclusivo e voltado para dentro, mas expansivo e acolhedor, criando um ambiente onde outros podem experimentar o amor de Deus tangível. Nosso lar se tornou um refúgio para tantas pessoas ao longo dos anos. Compartilhou um casal que celebrou 4 décadas juntos. Jovens que precisavam de mentores, casais passando por crises, indivíduos lutando com sua fé. Não planejamos isso como um ministério formal, mas percebemos que a força e a saúde de nossa união criavam um ambiente onde outros se sentiam seguros para serem vulneráveis, para fazer perguntas difíceis, para buscar cura. O que Deus construiu entre nós se tornou um abrigo para muitos que estavam enfrentando tempestades em suas próprias vidas. Este testemunho ilustra como um relacionamento centralizado em Cristo naturalmente se torna multiplicador, não apenas sustentando os diretamente envolvidos, mas também nutrindo e fortalecendo muitos outros. Como uma árvore saudável, que não apenas cresce alta e forte, mas também fornece habitat para pássaros, sombra para viajantes e frutos para os famintos, o relacionamento que Deus estabelece se torna um ecossistema de graça que abençoa muito além de suas fronteiras imediatas. Outro fruto poderoso, que emerge quando Deus escolhe alguém para você, é o impacto em gerações futuras. Se vocês têm filhos biológicos, eles crescem observando um modelo vivo de amor comprometido, perdão genuíno,
fé autêntica e propósito compartilhado. Esse legado relacional se torna uma herança espiritual que muitas vezes tem um impacto mais duradouro do que qualquer herança material que possam deixar. Um homem de fé madura refletiu sobre esse legado geracional. Meus avós foram casados por 62 anos antes de minha avó falecer. O que mais me marcou não foram os anos em si, mas a qualidade do amor que compartilhavam. Um amor que sobreviveu à Grande Depressão, à Segunda Guerra Mundial, à perda de um filho e a inúmeros outros desafios. Eles nunca escreveram livros ou lideraram ministérios, mas seu compromisso inabalável um com o outro e com Deus moldou nossa família por gerações. Sua união foi a fundação espiritual sobre a qual 3 gerações subsequentes construíram suas vidas e relacionamentos. Este testemunho revela uma verdade profunda. Quando Deus escolhe alguém para você, o impacto dessa união transcende o tempo. Não é apenas sobre sua história, mas sobre como essa história se torna parte de uma narrativa maior que continua a se desenrolar muito depois que vocês partirem. Seus netos e bisnetos colherão os frutos das sementes de fidelidade, amor e devoção que vocês plantaram juntos. Mesmo para aqueles que não têm filhos biológicos, esse legado espiritual ainda pode florescer através de mentoreados, de vidas tocadas, através do ministério, de relacionamentos que foram transformados pelo exemplo de sua união. A influência de um relacionamento centrado em Cristo se estende muito além dos laços de sangue, criando uma família espiritual que continua a crescer e se multiplicar. É importante reconhecer que esse propósito maior que Deus tem para relacionamentos não se manifesta apenas em ministérios formais ou papéis religiosos tradicionais. Deus é infinitamente criativo na maneira como usa as uniões que Ele estabelece. Para alguns casais, o propósito compartilhado pode se expressar através de um negócio ético que transforma uma indústria. Para outros, pode ser o trabalho de criar um lar que se torna um farol de estabilidade em um bairro fragmentado. Para outros ainda, pode ser uma parceria criativa que produz arte que eleva e inspira. O casal que fundou a Habitat for Humanity, Millard e Linda Fuller, é um exemplo poderoso de como Deus pode usar um relacionamento para impacto global. O que começou como uma visão compartilhada de proporcionar moradia digna para famílias necessitadas, cresceu para se tornar um movimento internacional que já abrigou milhões de pessoas. Seu legado continua a crescer, décadas após o início de seu trabalho juntos, demonstrando como Deus pode multiplicar exponencialmente o impacto de 2 vidas unidas por seu propósito. Isto nos leva a uma verdade transformadora. Quando Deus escolhe alguém para você, sua união se torna uma peça estratégica no quebra-cabeça do reino, uma expressão única do caráter de Deus que o mundo não experimentaria de nenhuma outra maneira. Isso não significa que sua vida será sempre pública ou seu impacto amplamente reconhecido. Muitas vezes, as uniões mais significativas para o reino são aquelas que trabalham quietamente, fielmente, transformando seu pequeno canto do mundo com constância e amor. Uma esposa compartilhou esta profunda reflexão após 30 anos de casamento. Quando éramos jovens, sonhávamos em fazer algo grande para Deus, talvez servir como missionários internacionais ou liderar um ministério influente. Em vez disso, nossa vida tomou um rumo mais simples. Criamos 3 filhos, servimos fielmente em nossa igreja local, abrimos nosso lar para inúmeras refeições e conversas, apoiamos financeiramente causas que importavam para nós. Por anos, me perguntei se tínhamos perdido nossa chance de um impacto significativo. Agora vejo a sabedoria nas palavras de Madre Teresa. Não somos chamados a fazer grandes coisas, mas a fazer pequenas coisas com grande amor. Nosso impacto talvez não seja visível em manchetes, mas está tecido nas vidas que tocamos, nas conversas que tivemos,
nos momentos de hospitalidade que oferecemos. E isso é suficiente. Esta perspectiva nos lembra que os relacionamentos que Deus estabelece não precisam ser extraordinários pelos padrões do mundo para serem extraordinários aos olhos de Deus. A fidelidade em pequenas coisas, a constância do amor em meio à rotina diária, a disposição de servir sem reconhecimento. Estas são as qualidades que frequentemente produzem o fruto mais duradouro para o reino. Ao mesmo tempo, quando Deus une dois corações segundo sua vontade, Ele frequentemente planta sonhos compartilhados, que são maiores do que qualquer um dos dois sonharia sozinho. Há uma ousadia, uma amplitude de visão, que nasce quando duas pessoas são fortalecidas pela convicção de que sua união foi divinamente orquestrada para um propósito. Esse propósito pode não se revelar imediatamente. Muitas vezes se desdobra gradualmente, à medida que vocês caminham juntos em fidelidade, respondendo às oportunidades e desafios que surgem ao longo do caminho. No início de nosso casamento, não tínhamos ideia do que Deus tinha em mente para nós, compartilhou um casal envolvido em aconselhamento matrimonial. Tudo o que sabíamos era que Ele nos havia unido e que queríamos honrá-lo. Foi só depois de passar por nossa própria crise conjugal e experimentar a restauração através da graça e do aconselhamento que começamos a sentir um chamado para ajudar outros casais. O que parecia nosso maior fracasso se tornou a porta para nosso ministério mais frutífero. Deus não desperdiçou nossa dor. Ele a redimiu e a transformou em um instrumento de cura para outros. Este testemunho revela outra dimensão do propósito divino em relacionamentos. Deus frequentemente usa nossas próprias lutas e restaurações como base para o ministério que compartilharemos. As áreas onde experimentamos a maior cura muitas vezes se tornam os lugares onde temos o maior impacto. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. E quando Ele escolhe alguém para você, até mesmo seus desafios compartilhados estão tecidos no tapete maior de seu plano redentor. Uma verdade maravilhosa sobre os relacionamentos estabelecidos por Deus é que eles crescem em impacto com o tempo. Como o vinho que melhora com a idade, o propósito divino em seu relacionamento frequentemente se torna mais claro, mais rico e mais abrangente à medida que os anos passam. O que pode começar como uma parceria focada principalmente em construir uma base sólida juntos, gradualmente se expande para abranger dimensões de impacto que vocês mal poderiam imaginar nos primeiros anos. Um ministro que serviu ao lado de sua esposa por 4 décadas refletiu sobre esta verdade. Vejo nosso casamento em estações. Nos primeiros anos, estávamos principalmente focados em nossa própria relação, aprendendo a viver juntos, a resolver conflitos, a construir uma base sólida. Então veio a estação de criar filhos, onde nosso impacto estava principalmente concentrado no lar. À medida que nossos filhos cresceram, nossa influência se expandiu para incluir seus amigos, suas escolas, suas atividades. Agora, em nossa terceira idade, descobrimos que temos uma plataforma de influência que nunca imaginamos, mentoreando casais jovens, aconselhando, compartilhando sabedoria adquirida ao longo de décadas. Cada estação teve seu próprio propósito, e cada uma foi necessária para preparar o caminho para a próxima. Esta perspectiva nos lembra que o propósito de Deus para nossos relacionamentos não é estático, mas dinâmico, evoluindo e se expandindo ao longo do tempo. A paciência é essencial, pois algumas sementes de propósito que Ele planta podem levar anos, ou mesmo décadas para florescer completamente. Como o agricultor que espera pacientemente pela colheita, confiando no trabalho invisível que está acontecendo sob a superfície, devemos confiar que Deus está trabalhando através de nossos relacionamentos, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O que parece perda
é preparação. Essa verdade se aplica não apenas aos períodos de espera antes de encontrar o parceiro que Deus escolheu, mas também às estações dentro do relacionamento que parecem áridas ou difíceis. Deus não permite nada sem razão. Cada desafio, cada vale, cada período de aparente estagnação está tecido em seu design maior, preparando vocês para níveis de impacto e influência que ainda não podem ver. Para aqueles que ainda esperam pela pessoa que Deus escolheu, esta perspectiva de propósito maior oferece novo significado para sua estação atual. Sua espera não é apenas sobre você encontrar felicidade pessoal ou companheirismo, embora esses sejam presentes maravilhosos. É sobre Deus preparando algo que terá um impacto para seu reino que não poderia acontecer de nenhuma outra maneira. Esse entendimento transforma a espera de um período de mera ausência para um tempo de preparação sagrada, um treinamento essencial para a missão compartilhada que está por vir. O que agora parece solidão será testemunho. Testemunho não apenas do cuidado amoroso de Deus por você pessoalmente, mas de sua sabedoria estratégica em tecer vidas individuais em uma tapeçaria maior de propósito redentor. Quando chegar o tempo, você verá como cada experiência, cada lição aprendida na solidão, cada crescimento alcançado através do desafio, estava desenvolvendo em você precisamente as qualidades necessárias para o impacto único que vocês terão juntos. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usou períodos de espera, solidão e até sofrimento para preparar pessoas para seus propósitos futuros. José passou anos na prisão antes de se tornar o líder que salvaria nações da fome. Davi pastoreou ovelhas em obscuridade antes de se tornar o rei que estabeleceria uma dinastia. Esther passou meses em preparação antes de entrar na presença do rei para salvar seu povo. Em cada caso, o que parecia um atraso era na verdade uma preparação divina, desenvolvendo precisamente o caráter e as habilidades necessários para o propósito que estava por vir. Da mesma forma, quando Deus escolhe alguém para você, Ele vê o quadro completo, não apenas quem vocês são agora, mas quem se tornarão juntos e o impacto que terão para seu reino. Ele está trabalhando em um nível de detalhe e complexidade que vai muito além de nossa compreensão humana, orquestrando circunstâncias, desenvolvendo caráter, alinhando corações para que no momento certo uma união possa florescer, que não será apenas uma bênção para vocês, mas para muitos outros através de vocês. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece solidão será testemunho. E quando chegar o tempo, tudo fará sentido. À medida que concluímos esta exploração dos sinais que aparecem quando Deus escolhe alguém para você, somos lembrados de uma verdade fundamental. O propósito final de todo relacionamento instituído por Deus é refletir e revelar mais plenamente o caráter de Cristo ao mundo. Quando dois se tornam um, unidos pelo design divino, algo do mistério do próprio Deus se torna visível e tangível para aqueles ao redor. Sua união se torna uma imagem viva, embora imperfeita, da união que Cristo deseja com sua noiva, a Igreja. Este é o chamado supremo de todo relacionamento que Deus estabelece. Não apenas existir para benefício mútuo e felicidade pessoal, embora esses sejam presentes preciosos, mas para servir como um canal através do qual o amor redentor de Deus pode fluir para um mundo ferido e quebrado. Quando isso acontece, o relacionamento se torna não apenas uma bênção, mas uma missão. Não apenas um porto seguro, mas um navio de resgate. Não apenas um destino, mas uma jornada com propósito eterno. E para aqueles cujos corações anseiam por essa união divina, que ainda não encontraram a pessoa que Deus escolheu, descanse nesta promessa. O mestre tecelão está trabalhando,
tecendo os fios de sua vida em um padrão de beleza e propósito que um dia você verá claramente. Cada momento de espera, cada lágrima de solidão, cada oração aparentemente não respondida está sendo redimida e transformada em preparação para o que está por vir. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. E a história que Deus escreverá através de vocês será mais bela, mais significativa e mais impactante do que qualquer coisa que você poderia ter planejado por sua própria sabedoria. Confie no tempo de Deus, abrigue-se em seu amor e prepare-se para se maravilhar com a perfeição de seus caminhos. Pois, verdadeiramente, quando Deus escolhe alguém para você, não é coincidência, é propósito divino, se desdobrando de maneiras que glorificarão seu nome por gerações.